que os municípios mineiros recebem mais de 670 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios nesta segunda-feira, portanto hoje. O repasse corresponde ao terceiro decêndio de junho, que significa aí os 10 últimos dias. E, segundo a Confederação Nacional de Municípios, representa um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. O valor é distribuído com base na população de cada cidade e boa parte vem do imposto de renda. Para entender o que os prefeitos devem observar daqui para frente, a gente conversa agora com o presidente da AMM, Luiz Eduardo Falcão. Boa noite, presidente. O senhor nos ouve? Boa noite. Boa noite, estou ouvindo muito bem. Travou um pouco a conexão, vamos tentar novamente. O senhor está ouvindo a gente direitinho? Estou ouvindo vocês sim. muito bem, estão me ouvindo também? Alto e bom som, prefeito, presidente da AMM. Nós falávamos aqui sobre o repasse, né, do Fundo de Participação dos Municípios, 670 milhões, e que isso corresponde ao terceiro decêndio de junho, 10 últimos dias. E segundo a Confederação Nacional dos Municípios, é um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. As prefeituras estão recebendo o FPM em dia, prefeito, e ele tem sido suficiente para quitar os compromissos dos municípios de Minas? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de falar desse tema tão importante que é o municipalismo. É importante deixar claro para os mineiros, para os brasileiros, mas claro aqui para os mineiros, porque a gente está falando dos municípios mineiros, né? Que esse dinheiro é do povo e o povo vive no município. As pessoas estão ali trabalhando, pagando seus impostos e cerca de 70% desse imposto que é pago pelo povo, pelo mineiro, ele vai para Brasília. E aí fica voltando a conta gotas para os municípios, né? Uma parte fica com o governo do estado, pouco mais de 20%, e sobra aos municípios uma parte muito pequena desse recurso. Portanto, é um alento, olhando por um ângulo, realmente, em relação ao mesmo período do ano passado, nós temos aí um aumento real de cerca de 7%. Por outro lado, isso está muito longe de significar justiça, digamos assim, em relação aos verdadeiros donos do recurso, que são as pessoas, né, que estão nos municípios ali demandando saúde pública, o posto de saúde, a cirurgia, a consulta, a educação também, com as creches, com as escolas, com os materiais escolares que muitos municípios hoje fornecem aos alunos da rede municipal, a merenda escolar, a infraestrutura, o tapa-buraco, a limpeza pública. O fato é que esse aumento, que é muito localizado, né? Você tem os 3 decêndios de cada mês, no terceiro decêndio desse mês teve um aumento real de 7%. Não deixa de ser uma boa notícia, é claro, mas aqui eu chamo a atenção para o tamanho real do problema, né? Que é muito maior do que isso. As responsabilidades dos municípios, elas têm crescido em um percentual muito maior do que esses 7% de uma pequena parte, né, de um dos meses do ano de 2025. A gente segue firme com a nossa pauta de revisão do Pacto Federativo, ou seja, da divisão do dinheiro do povo, né, divisão do bolo, o que vai para o Estado, o que vai para a União, o que vai para as prefeituras, entendendo de forma muito clara que as prefeituras deveriam ter muito mais recursos, ter muito mais condições, né, de prover os serviços que as pessoas esperam, até porque os prefeitos, os vereadores são os mais cobrados, são eles que recebem o dedo na cara ali, que estão ali o tempo todo, com a população batendo na porta. Quem está em Brasília está mais distante dessa realidade, e também quem está no governo do estado. Portanto, é muito mais assertivo quem está perto do problema decidir como é que o recurso vai ser aprovado. Agora, é claro que a gente sabe que essa não é uma realidade simples de ser alterada, né? Digamos assim, quem toma as grandes decisões não vai abrir mão
de poder e de recursos tão facilmente. Por isso é que essa luta do municipalismo, em muitos momentos, ela parece uma luta inglória, né? Porque toda vez a gente fala de mudança do Pacto Federativo, a gente fica chorando, né, entre aspas, aí, as dificuldades dos municípios, mas se não houver essa luta, né, no bom sentido, aí é que as coisas não vão melhorar mesmo. Prefeito, a gente fala muito dessa questão, realmente traz muito essa. Sempre que a gente conversa com as entidades e com os prefeitos mesmo a gente ouve muito esse clamor pela revisão do Pacto Federativo de forma geral, e a gente sabe o tanto que isso pode ser afetado por decisões que estão no âmbito da reforma tributária, por decisões do governo federal, que aumenta 34 vezes impostos em 2 anos. E aí eu queria fazer exatamente uma pergunta em cima disso. Como é que entra o papel da AMM, o seu papel como gestor de uma instituição importante, enorme como a Associação Mineira de Municípios, nessa negociação? Né? Nós estamos à véspera de um ano eleitoral, né? Estamos aí há 6 meses de entrar num ano eleitoral. A gente sabe a importância que os municípios têm para essa eleição de deputado, eleição de governador e a eleição presidencial também. Né? No estado como Minas Gerais, com 853 municípios, o governo que não ganha aqui dificilmente ganha no país. Como é que está essa negociação, né, para fazer com que os municípios tenham a sua soberania até de arrecadação mais respeitada, mas de forma efetiva e não só no discurso como a gente tem visto aí nos últimos anos? É o que a gente tem tratado no nosso dia a dia, né? Que basta. Os prefeitos, as prefeitas, a gente não aguenta mais fazer marcha dos prefeitos em Brasília, fazer reunião, onde todo mundo concorda que quem paga o imposto mora no município, portanto, a luta municipalista é justa. Isso precisa acontecer na prática. E o que a gente tem feito objetivamente para isso? São várias frentes de trabalho. Por exemplo, uma das questões que também uma questão que também é injusta é o pagamento de despesas do Estado e da União por parte dos municípios. Eu estou falando de órgãos estaduais, né, e federais, cessão de funcionários para órgãos estaduais e federais, convênios que a gente firma e paga com muito gosto. Com certeza, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros merecem, mas a gente não cogita, digamos assim, nenhum tipo de irresponsabilidade, mas isso precisa ser rediscutido urgentemente. Nós temos hoje um trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado que vai fazer a pesquisa de campo junto aos municípios, vai fazer o questionário, né, entre aspas, para entender quais são os números, os dados reais dos 853 municípios mineiros e de posse desses dados, com esses números, nós vamos sentar com o governo do estado, vamos sentar com o governo federal e vamos rediscutir isso, vamos buscar avançar em relação a isso, porque senão mais e mais responsabilidades serão empurradas para os municípios, que são o ente federativo mais fraco. Essa é a realidade. Então, são várias frentes de trabalho, a luta pela revisão do Pacto Federativo, a melhoria do Fundeb. Nós temos várias situações que preocupam. A reforma tributária tem provocado pânico nos prefeitos e prefeitas, porque ela vai afetar muito os municípios, a depender, inclusive, do porte do município. Ela trará consequências diferentes para municípios de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Até teremos municípios que poderão sair em vantagem, mas eu acredito fielmente que a grande maioria vai ter aí um prejuízo. E então, esse é o nosso país, né? A gente percebe que a reforma foi votada de uma forma abrupta. No dia que ela foi votada e aprovada no Congresso, houveram alterações quase em cima da hora da votação, então é muito razoável pensar que muita gente votou sem conhecer exatamente o teor a fundo ali em detalhes, né? E isso ainda vai dar pano para manga. Eu tenho certeza que muitas emendas serão editadas, os municípios ainda vão cobrar bastante.
Então, a pauta municipalista, ela não tem fim, né? Todos os dias a gente tem uma luta diferente e todas elas precisam ser travadas ao mesmo tempo. Você mencionou a questão da eleição no ano que vem. Um momento super propício, a gente sabe como que as coisas funcionam. No ano Uhum. eleitoral é o ano a gente pleitear, né? Porque quem quer ser candidato vai naturalmente estar aberto a ouvir e vai fazer compromissos. Então, o que nós queremos é compromissos concretos, como você citou, com os municípios mineiros. Prefeito, qual é a orientação da AMM para os gestores dos municípios para os próximos 6 meses, já que neste segundo semestre os repasses costumam ser menores? Exatamente. A despeito dessa pequena melhora no terceiro decêndio do mês de junho em relação ao FPM, nós continuamos com as obrigações, digamos assim, cada vez maiores. É um ano difícil, nós temos prefeitos aí reduzindo seus próprios salários, editando decretos para que possa economizar em suas prefeituras, e nós vivemos em um estado que dos 853 municípios, mais da metade tem o FPM com índice 0,6. São municípios que têm até 10.188 habitantes. Então, é uma realidade muito diferente de Belo Horizonte, de Contagem, de Uberlândia, de Juiz de Fora, até do meu município, Patos de Minas, que tem 170 mil habitantes, é, portanto, um município médio. A maioria dos municípios mineiros são municípios de pequeno porte e eles sobrevivem basicamente dos repasses constitucionais de recursos do Estado e da União. E o que esses prefeitos e prefeitas têm dito tá difícil manter o básico, limpar a minha cidade, pagar os funcionários, tapar buraco, arrumar a estrada. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê que vários municípios não têm todas as estradas rurais, e eu estou falando de estrada rural porque o nosso estado é um grande produtor de leite, um grande produtor de café, suinocultura. E o que tudo isso tem em comum? Precisa de estrada rural, né, para escoar a produção. Então, muitos municípios não têm as estradas rurais em perfeitas condições, não é porque o prefeito ou a prefeita é ruim, não, é porque não tem o dinheiro. Muitos municípios não têm as praças maravilhosas, extremamente bem cuidadas, ou tem algumas, mas outras não, porque o recurso não é suficiente, o cobertor é curto. Você puxa para cima, o pé fica de fora. Você cobre o peito fica de fora. É o chamado cobertor curto. Então, ser prefeito hoje é esse exercício, é você ficar entre a cruz e a espada o tempo todo, escolher uma coisa em detrimento de outra, pois não há recurso para fazer tudo da melhor maneira possível. Então, a orientação da Associação Mineira de Municípios é que haja extremo cuidado com o controle fiscal, digamos assim, né? Que haja equilíbrio. Passar o pente fino em todas as contas da prefeitura, em todas as áreas, passar essa orientação para todos os secretários, diretores, né, todo o time das gestões municipais, para que identifiquem oportunidades de economizar. Claro, sem precarizar os serviços, mas economizar de um lado para poder exatamente fazer de outro, poder fazer aquilo que a população está esperando. Existem oportunidades sempre, né? Custos como na casa da gente. Sempre é possível melhorar ali 2, 3, 4, 5%, e em uma gestão municipal isso pode significar aí um montante muito alto que vai fazer diferença, né, Uhum. na vida daquele município. Então, é um momento de muita cautela. Eu não estou percebendo otimismo, não, por parte dos prefeitos e prefeitas, e pelo que a gente tem de prognóstico, né, para esse ano, com 15% de juros, com o déficit nas contas públicas. Para o ano que vem, me parece também que o cenário não é muito diferente disso. Então, é momento de bastante cuidado aí na gestão dos municípios.